Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou 3 vulnerabilidades críticas ligadas ao ecossistema Red Hat de gestão multicluster, CVE 2026-72508, CVE 2026-73268 e CVE 2026-73269. Duas aparecem com CVSS 9.9. O tema não é uma falha comum de aplicativo web. É um alerta sobre automação de Kubernetes, controladores que criam recursos, tenants com permissões parciais e a possibilidade de uma fronteira fraca transformar a administração delegada em privilégio demais. Tese central. As 3 CVEs críticas em Red Hat Advanced Cluster Management e Multicluster Engine mostram que em Kubernetes corporativo, automação com permissões amplas precisa de fronteiras rígidas entre tenant, controlador e cluster. Pergunta dramática: se um tenant consegue fazer um controlador privilegiado criar recursos em seu nome, quem está realmente segurando a chave do cluster? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá manifesto, prova de conceito, YAML reutilizável, nome de recurso operacional ou passo a passo que facilite abuso. O objetivo é explicar o risco para equipes de plataforma, segurança, DevOps, SRE e governança, o que foi publicado porque o impacto é alto, como separar fato de incerteza e quais ações defensivas fazem sentido agora. Vamos começar pelo cenário. Red Hat Advanced Cluster Management, ou RHAC, e Multicluster Engine, conhecido como MCE, existem para administrar frotas de clusters. Em ambientes grandes, uma organização pode ter clusters por região, por produto, por cliente, por laboratório, por compliance e por tipo de carga. Gerenciar tudo manualmente não escala. Por isso entram operadores, controladores, subscriptions, curatores, políticas e automações que conseguem criar, reconciliar e modificar recursos em vários lugares. Essa automação é poderosa exatamente porque recebe permissões. Um controlador não é apenas um script observando o cluster. Ele reage a objetos declarativos e executações com uma identidade de serviço. Quando o desenho está correto, o usuário recebe apenas as permissões necessárias, e o controlador executa tarefas previsíveis dentro de limites bem definidos. Quando o desenho falha, surge o padrão conhecido como Confused Deputy. Alguém com pouco privilégio convence um componente com mais privilégio a agir por ele. O primeiro alerta publicado pela NVD é a CVE 2026-72508. A descrição pública fala no componente Multicloud Operator Subscription do Red Hat Advanced Cluster Management. O cenário descrito é um namespace admin tenant realizando um ataque de Confused Deputy ao criar recursos subscription customizados. Em português direto, um administrador de namespace que deveria ter alcance limitado pode induzir um componente de assinatura a fazer algo com autoridade que não deveria ser transferida para aquele tenant. O segundo alerta é a CVE 2026-73268, ligada ao Cluster Curator Controller do Multicluster Engine. A descrição da NVD diz que um tenant com permissões de criar ou atualizar recursos Cluster Curator pode injetar uma especificação de job arbitrária. Sem entrar em detalhes operacionais, a consequência defensiva é clara. Se a plataforma aceita uma definição fornecida por um usuário menos privilegiado e depois um controlador privilegiado materializa essa definição, a fronteira entre solicitação e execução precisa ser extremamente controlada. O terceiro alerta é a CVE 2026-73269, também no Cluster Curator Controller. A descrição pública menciona que um usuário local, ao criar um recurso Cluster Curator com uma convenção específica de nome, pode disparar a criação de um Cluster Role Binding em escopo de cluster. Essa frase deve chamar a atenção de qualquer equipe Kubernetes. Cluster Role Binding é uma peça sensível, porque conecta permissões de cluster a identidades. Quando esse tipo de recurso aparece fora do fluxo esperado, a investigação deve ser imediata. O que é confirmado? As 3 CVEs foram publicadas pela NVD em 12 de agosto de 2026. A CVE 2026-72508 tem CVSS 9.9 e fala em Confused Deputy no Multicloud Operator Subscription do RHAC. A CVE 2026-73268 tem CVSS 9.9 e fala em injeção de especificação de job no Cluster Curator Controller do MCE. A CVE 2026-73269 também é crítica, publicada na mesma janela, e fala em criação indevida de Cluster Role Binding a partir de recurso Cluster Curator. Este relatório não afirma exploração ativa, campanha criminosa, vazamento confirmado ou impacto universal em todas as instalações. Por que isso é grave? Porque ambientes multicluster são, por definição, lugares onde pequenos erros se multiplicam. Uma permissão indevida em um namespace pode parecer limitada,
Mas quando existe um controlador observando objetos e agindo com credenciais mais fortes, o impacto pode atravessar a fronteira original. Em Kubernetes, o problema raramente é apenas o objeto criado. O problema é a cadeia. Quem pode criar o objeto, quem observa esse objeto, com qual service account o controlador roda, que recursos ele pode criar, e em quais clusters ou namespaces a ação se propaga. A linha do tempo reforça a urgência. O dia trouxe várias publicações críticas no NVD, incluindo Adobe Campaign Classic, IBM e essas falhas de Red Hat ACM e MCE. A escolha editorial deste episódio é Red Hat e Kubernetes porque muitas organizações usam plataformas de cluster como base para aplicações internas pipelines, observabilidade, ferramentas de segurança e cada vez mais workload de inteligência artificial corporativa. Quando a camada de orquestração falha, o risco não fica preso a um único aplicativo. Onde entra a inteligência artificial de forma realista? Não há evidência pública de que essas CVEs sejam falhas de modelo de inteligência artificial. O ângulo real é infraestrutura. Muitas empresas estão colocando RAG interno, copilotos, agentes, notebooks, gatewais de modelos, pipelines de treinamento e ferramentas de automação em Kubernetes. Se esses serviços rodam em clusters gerenciados por plataformas multicluster, a segurança deles depende de RAC, controladores, isolamento de tenantes, secrets e governança de jobs. Uma falha de privilégio na plataforma pode afetar dados e ferramentas que a aplicação de inteligência artificial acessa. Isso importa porque a conversa sobre segurança de inteligência artificial costuma focar em prompt injection, jailbreak e vazamento por resposta do modelo. Esses temas são reais, mas incompletos. O modelo roda em algum lugar, o índice vetorial roda em algum lugar, o conector que consulta documentos internos roda em algum lugar, o job que reprocessa dados roda em algum lugar. Se a camada Kubernetes permite que um tenant influencie jobs, bindings ou automações além do previsto, a aplicação de inteligência artificial herda esse risco mesmo que o modelo esteja funcionando como projetado. Agora, ações defensivas. Primeiro, inventário. Identifique clusters que usam Red Hat Advanced Cluster Management, Multicluster NG, Multicloud Operator Subscription e Cluster Curator Controller. Não limite a busca ao ambiente de produção visível. Clusters de laboratório, sandboxes de inteligência artificial, ambientes de pré-produção e plataformas de automação podem ter controles mais frouxos e ainda assim, acesso a credenciais, imagens, repositórios ou dados sensíveis. Segundo, versão, advisory e correção. Consulte os canais oficiais da Red Hat para cada CVE e aplique as erratas, atualizações de operador ou versões corrigidas aplicáveis ao seu ambiente. Em Kubernetes, patch não termina quando a imagem existe no registro. Verifique se o operador foi atualizado, se os pods foram recriados, se o canal de assinatura mudou quando necessário, se o rollout chegou a todos os clusters e se a configuração antiga não permanece presa em algum namespace. Terceiro, reduza permissões de tenantes. Revise quem pode criar ou atualizar recursos subscription, cluster curator e objetos relacionados. Em ambientes multitenant, a pergunta defensiva é: este papel precisa mesmo criar esse tipo de recurso? Se a resposta for sim, existe validação de política? Existe aprovação? Existe escopo por namespace? Existe restrição por admission controller? Permissão ampla por conveniência é uma dívida que costuma aparecer justamente em incidentes de automação. Quarto, políticas de admissão. Use controles como políticas de validação, regras de admissão, OPAGTQPER, Kyverno ou mecanismos equivalentes já aprovados pela sua organização para restringir campos perigosos. Escopos indevidos e padrões de objetos que não deveriam ser aceitos de tenantes comuns. A ideia não é criar uma regra genérica às pressas sem teste. A ideia é tornar explícito que certos recursos de automação só podem ser criados por identidades confiáveis, em namespaces controlados com campos permitidos e revisão auditável. Quinto, hack service accounts dos controladores. Liste quais contas de serviço são usadas pelos componentes afetados e quais permissões elas têm. Procure privilégios cluster-wide, capacidade de criar jobs, role bindings, cluster role bindings, secrets, service accounts e recursos de política. O objetivo é confirmar se a identidade do controlador segue menor privilégio ou se acumulou permissões por conveniência histórica. Controlador privilegiado demais amplia qualquer falha de validação. Sexto, caça defensiva. Sem dar passos ofensivos, procure criação incomum de subscriptions, cluster curators, jobs e bindings perto da janela de publicação e nos dias anteriores. Compare autores, service accounts, namespaces, clusters, horários e alterações de hack. Investigue jobs com imagens inesperadas, contas de serviço incomuns, variáveis sensíveis, montagens de secrets,
permissões elevadas ou execução em namespaces fora do padrão. Preserve logs de API Server, eventos de cluster e auditoria antes que a retenção apague o histórico. 7º. Segmentação operacional. Plataformas de gestão multicluster não devem ser tratadas como utilitários neutros. Elas são plano de controle. Restrinja quem acessa o hub, quem administra canais, quem publica políticas, quem cria recursos de curadoria e quem consegue afetar clusters gerenciados. Separe ambientes críticos de sandboxes e revise se laboratórios de inteligência artificial ou automação têm caminho indireto para a produção por meio de controladores compartilhados. Para lideranças, a mensagem é simples. Não espere por confirmação pública de exploração para fazer inventário e aplicar correção. CVSS 9.9 não significa pânico, mas significa que o contexto pode ser severo quando as pré-condições existem. Priorize ambientes onde tenants não confiáveis ou semi-confiáveis têm permissões delegadas, onde múltiplas equipes compartilham o mesmo hub, onde existem clusters com dados sensíveis e onde a plataforma gerencia aplicações de alto impacto, inclusive copilotos e pipelines de inteligência artificial. Também vale separar vulnerabilidade de configuração. Uma CVE aponta um problema específico no produto ou componente. Mas a investigação pode revelar fragilidades adicionais, permissões antigas, namespaces sem dono, bindings criados manualmente, controllers com permissões amplas, ausência de logs de auditoria e falta de revisão sobre quem pode criar recursos customizados. Mesmo depois do patch, essas fragilidades podem continuar. Use o alerta para melhorar o desenho, não apenas para trocar uma versão. Fatos versus incertezas. Fato. A NVD publicou 3 CVEs críticas em 12 de agosto relacionadas a RAC, MCE, Multicloud Operator Subscription e Cluster Curator Controller. Fato. As descrições públicas envolvem confused deput, injeção de especificação de job e criação indevida de cluster role binding. Fato. O impacto potencial toca privilégio e governança de cluster. Incerteza. Este relatório não valida a exploração ativa, não confirma quais versões corrigidas se aplicam a cada instalação e não substitui a advisory da Red Hat. Checklist final. 1. Inventarie RAC, MCE e componentes afetados. 2. Consulte advisorias oficiais e aplique correções. 3. Confirme rollout real em todos os clusters. 4. Restrinja a criação e atualização de subscription e cluster curator. 5. Revise RAC e service accounts de controladores. 6. Aplique políticas de admissão para campos e recursos sensíveis. 7. Casse jobs, bindings e recursos incomuns. 8. Trate clusters de inteligência artificial, dados e automação como alto valor, mesmo quando forem chamados de laboratório. A resposta para a pergunta dramática é esta: a chave do cluster não pode ficar escondida dentro de um controlador que qualquer tenant consegue induzir. Em Kubernetes corporativo, automação segura exige validação forte, menor privilégio e auditoria. As CVEs de hoje são um lembrete de que o plano de controle também é superfície de ataque. Corrija, reduza permissões, investigue sinais e transforme o alerta em governança prática. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que muda agora.